E se uma lenda urbana que você conhece não fosse apenas uma lenda, mas uma história real? Hoje, aqui no Caçador de Curiosidades, você vai conhecer algumas lendas urbanas que se tornaram verdades em diversos locais do mundo. Já curte o vídeo e se prepare para mergulhar no universo das lendas urbanas. Casa Assombrada, em West Hobart. West Hobart é um subúrbio do centro da Tasmânia, na Austrália. Ao longo dos anos, muitas pessoas, incluindo turistas e moradores, relataram experiências de assombrações, fantasmas e fenômenos sobrenaturais na região. Isso não é surpreendente, visto que West Hobart é uma cidade antiga e tem uma atmosfera que pode ser considerada assustadora. Contudo, a maioria dessas histórias acabou se mostrando infundada, e muitos relatos careciam de provas que sustentassem as alegações, indicando que a maioria delas era apenas uma farsa. No entanto, pelo menos uma dessas narrativas possui um fundo de verdade. No final da década de 80 e no início dos anos 90, começaram a surgir rumores sobre uma casa em West Hobart que era tão assombrada que seus habitantes teriam enlouquecido. Inicialmente, esses rumores geraram grande alvoroço, levando os moradores a evitarem a casa a todo custo. Foi somente meses depois que as autoridades intervieram e conseguiram esclarecer a situação. Embora fosse verdade que os moradores parecessem estar perdendo a sanidade, isso não se devia a atividades sobrenaturais, mas sim a uma planta chamada datura, que crescia nas árvores acima da casa, fazendo com que suas folhas caíssem no tanque de água da família. Por um longo período, eles consumiram inadvertidamente pequenas doses da planta, o que resultou em sua gradual deterioração mental. Cropsey. Se você pudesse voltar aos anos 70 em Staten Island, rapidamente ouviria falar de uma lenda urbana sobre um homem chamado Cropsey. A história afirmava que Cropsey era um sequestrador e assassino em série que havia perdido um filho, e como forma de lidar com sua dor, começou a raptar crianças. Segundo a lenda, ele tinha um gancho em vez de uma mão, além de cicatrizes e queimaduras por todo o corpo, tendo uma aparência aterradora. Dado que a região tem vastas áreas de florestas desabitadas, não é surpresa que essa história tenha se tornado parte da cultura popular. Contudo, essa não era apenas uma invenção dos pais de Staten Island para afastar as crianças das florestas. Embora a lenda contenha elementos fictícios, como o gancho e as cicatrizes, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, crianças de Staten Island realmente começaram a desaparecer, borrando a linha entre a lenda e a realidade. A verdadeira história envolve André Rand, um homem nascido em 1944 em Manhattan, que se mudou para Staten Island no final dos anos 60. Depois de trabalhar na infame escola estadual Willowbrook, que atendia crianças com deficiências, Rand foi preso em 1969 por tentativa de ataque a uma jovem de 9 anos, passando mais de um ano na prisão. Após sua liberação, relatos de meninas desaparecidas começaram a surgir, incluindo o caso de Alice Pereira, de 5 anos, que desapareceu enquanto brincava no saguão de seu prédio. Ao longo da década seguinte, Rand tornou-se o principal suspeito dos desaparecimentos de várias outras meninas, mas só foi preso em 1983, quando sequestrou 11 crianças de uma YMCA e as levou para comer fast food, sendo novamente condenado a 10 meses de prisão. Durante os anos 70 e 80, muitas crianças desapareceram, e embora Rand frequentemente fosse a última pessoa vista com elas, faltavam evidências suficientes para incriminá-lo. Ele era frequentemente visto com crianças, levando-as para passeios e refeições.
Finalmente, em 1987, a polícia encontrou provas claras ligando Rand ao desaparecimento de Jennifer Schweer, uma garota de 12 anos com síndrome de Down. Em 1988, ele foi condenado a 25 anos de prisão, e enquanto cumpria a pena, mais evidências surgiram ligando-o a outros desaparecimentos. Em 2004, ele foi acusado de mais um crime, o sequestro de Holly Ann Hughes, e cumprirá os próximos 13 anos na prisão, até 2037, quando terá 93 anos. O Ermitão do Maine. O Vale de Quebec é uma das áreas mais belas do Maine, com mais de 5 milhas quadradas de florestas, colinas e paisagens naturais ao redor do rio Quebec. Muitos proprietários de cabanas em North Pond consideram o local o mais tranquilo do mundo, mas nem sempre foi assim. Entre as décadas de 80 e 2000, foram registrados mais de 1.000 arrombamentos nas cabanas da região. Durante anos, ninguém sabia quem era o responsável pelos furtos, que aconteciam quando as casas estavam vazias. Logo, os proprietários perceberam um padrão. Os arrombamentos aumentavam nos dias que antecediam o feriado do Memorial Day e após o Dia do Trabalho. Os itens furtados variavam de alimentos a utensílios de cozinha e eletrônicos, com os invasores deixando os lugares em ordem. Durante anos, o autor dos crimes permaneceu desconhecido, até que em 2013 a polícia recebeu uma dica anônima que mudou tudo. Um caçador local encontrou um acampamento em uma montanha e informou a polícia. Quando chegaram lá, descobriram um ermitão que havia vivido escondido na floresta por mais de 20 anos. Ele era um ex-morador do North Pond que decidiu se isolar e viver de forma autossuficiente, roubando itens de cabanas, restaurantes e escolas para sobreviver. Ele se tornou uma figura conhecida, sendo apelidado de O Ermitão. Após ser preso e condenado por vários arrombamentos, o ermitão foi libertado em 2016 e optou por retornar à sua vida isolada na floresta. Enquanto muitos não se importavam com seu retorno, alguns expressaram preocupação, não pelo seu passado como ladrão, mas pelo que ele poderia ensinar sobre uma vida que muitos não compreendem. Isso gerou debates e documentários sobre sua vida, além de reflexões sobre o que as pessoas poderiam aprender com ele e seu estilo de vida. Bunnyman. Na noite de Halloween de 1970, um grupo de adolescentes se aventurava pelas florestas de Fairfax County, Virgínia. Enquanto caminhavam para um evento, avistaram uma figura estranha entre as árvores. Ao se aproximarem, a figura pulou e os atacou, gritando: "Eu sou o Bunnyman!" Os adolescentes conseguiram escapar e foram à polícia, mas na época não havia muitos recursos disponíveis, então a situação foi rapidamente descartada como uma lenda urbana, sem investigação adequada. Contudo, a lenda do Bunnyman logo se espalhou pelo condado, surgindo várias versões da história. Uma delas afirmava que ele era um fugitivo de um hospital psiquiátrico que escapou durante o feriado de Páscoa e desde então vagava pela floresta, se alimentando de carne humana. A lenda do Bunnyman rapidamente ganhou popularidade entre adolescentes e jovens adultos em busca de aventura. Infelizmente, enquanto algumas histórias são apenas folclore, a lenda do Bunnyman começou a se aproximar da realidade. Em 1971, o Bunnyman foi finalmente capturado após esfaquear um grupo de adolescentes em um parque. Ele alegou que estava apenas defendendo seu território e recebeu uma pena leve. No entanto, a lenda do Bunnyman apenas se intensificou. Muitos ainda acreditam que, se você se aventurar pelas florestas de Fairfax County à noite, pode ser perseguido por uma figura estranha vestida de coelho e armada com uma faca. O Bunnyman continua a ser mencionado em histórias de terror, filmes e até em algumas músicas. E você, o que acha dessas lendas urbanas? Será que realmente são lendas? Diz pra gente aí nos comentários. Até a próxima.